Para facilitar o estudo da história e se entender a ordem cronológica dos acontecimentos, os historiadores criaram uma divisão da história humana e global em 5 períodos. A história geral se divide nos períodos pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi formulada a partir dos fatos históricos ocorridos na Europa. Por isso é considerada uma visão eurocêntrica e criticada pelos historiadores contemporâneos. A análise da história permite entender a evolução do ser humano em relação ao tempo e ao espaço, seus modos de organização social, propagação da cultura, desenvolvimento das ciências, política e economia. A pré-história é o período em que a humanidade não tinha adquirido a habilidade da escrita. Então, a história seria o momento em que a sociedade passa a se comunicar por meio da escrita, onde são criadas as primeiras civilizações, cidades e sistemas políticos. A pré-história se divide em 3 períodos, sendo ele período paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, período neolítico ou Idade da Pedra Polida e a Idade dos Metais. More coffee, Fred? Thanks, honey. I don't know how you do it, but your coffee even tastes better than the last time. Hey, I knew you forgot something. Where's my Sunday paper? Dino, go fetch the paper. The paper, Dino. Go get the newspaper. Atta boy, Dino. Let's have it. No! Fred, are you all right? Yeah. Wow, this Sunday paper keeps getting bigger and bigger. Hey, Wilma, look at this. Os dinossauros já haviam sido extintos há muito tempo antes mesmo da existência dos primeiros homens na Terra. Então, muitos autores acabam ilustrando isso de forma errada, pois essa convivência de homem com dinossauro nunca existiu. Mas também existe alguns autores que representam os desenhos da pré-história mais realista, como é o caso dos Croudes. A Idade Antiga, História Antiga ou Antiguidade teve início com o aparecimento das primeiras civilizações e da invenção da escrita. O período vai até a queda do Império Romano do Ocidente e início da Idade Média, ou seja, corresponde aos anos entre 4000 a.C. e o ano 476 d.C. Durante esses anos, as civilizações começaram a formar estados, a estabelecer relações entre si e a escrever sobre suas formas de organização. As principais sociedades foram o Egito, a Mesopotâmia, a China, a Grécia e Roma antigas, persas, hebreus, os fenícios, celtas, etruscos, eslavos e povos germânicos. Egito, 41 a.C. Centuriões, avante! No ano 41 a.C., quando os romanos invadiram o Egito, eu, Cleópatra, a última rainha, escapei pelo rio Nilo.
A Idade Média, também denominada como Idade Medieval, teve seu início com a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, e vai até a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos e início da transição para a Idade Moderna, no século XV. A Era Medieval foi caracterizada pela economia rural, divisão socioetária, produção feudal, diminuição do comércio e supremacia da Igreja Católica. O feudalismo era um sistema que imperava dentro do feudo, uma grande propriedade rural, que abrigava um castelo fortificado, as aldeias, as terras para o cultivo, os pastos e os bosques. Um ser comum na mitologia medieval, encontrado em desenhos animados, era os dragões. How's it going? Se eles estão atrás do DNA, então ficaram muito desapontados. O DNA só pode ser controlado por isto aqui. Sem ele, o DNA é inútil. Não tão depressa, seu cavalo de pau! O que aconteceu? Onde estamos? Acho que não estamos mais em Beverly Hills. Ai, não. Vocês acham que a gente tá no vale? Ele está fugindo! Aqui, de garantia. Ai! Ai, que cavalinho mau! Socorro! Fui roubado por feiticeiras do mal! Veja! Temos que pegar as feiticeiras! Rápido, vamos! Feiticeiras! A gente é de Beverly Hills! É nosso dever a nosso amado rei livrar o império de feiticeiras do mal! Nós nunca ouvimos falar desse lugar que vocês disseram! Uou! Ah, para! Alô? Alô? Jerry, onde a gente tá? Só um minuto, eu estou dando uma busca global para localizar a sua posição. Isso não me parece correto. Meus dados dizem que vocês estão na Inglaterra medieval por volta do século XIII. O quê? Não, espera aí. Cavaleiro encapuzado, feiticeira, um bando de gente que nunca ouviu falar de Beverly Hills. É claro! Estamos presas na Idade Média! Oh, céus. Jerry, como é que vamos voltar? Eu nem sei como a gente chegou até aqui. Estou trabalhando nisso. Por favor, depressa, Jerry. Queremos sair desse pesadelo de elfos e dragões logo. Tem jeito! Clover. A Idade Moderna é iniciada com a queda do Império Bizantino
e a tomada da cidade de Constantinopla no século XV, e vai até 1789 com a Revolução Francesa. O período é caracterizado pela viagem de Colombo, expansão marítima e conquista da América e África. A época é considerada como um momento de retomada do desenvolvimento cultural e transformação do continente europeu. Os novos territórios conquistados geram imensas riquezas para as nações, principalmente a Portugal e a Espanha, gerando novos modos de organização social baseado no comércio e conquistas territoriais. A transição da produção agrícola para a mercantil colaborou para a formação de indústrias e para o surgimento do capitalismo. A Idade Contemporânea é o período atual da história geral e foi iniciada com a Revolução Francesa em 1789. O período é marcado por diversas transformações na organização política, social, econômica e cultural, além dos conflitos iniciados ao redor do mundo, entre eles as duas grandes guerras mundiais. Diana, nós temos que ir. Precisamos ajudar essas pessoas. Temos que continuar nossa missão. O próximo cruzamento fica um dia. E o que estamos esperando? Não podemos partir sem ajudá-los. Essas pessoas estão morrendo. Sem nada para comer e no vilarejo são escravos, eu eu disse. Mas temos que estar Mulheres, na nossa próxima crianças. posição antes do pôr do sol. Como pode dizer isso? Qual é o seu problema? Isso aqui é terra de ninguém, Diana. Isso quer dizer que ninguém pode atravessá-la, entendeu? Esse batalhão tá aqui há quase um ano e ele mal conseguiu avançar 1 metro. Porque lá, do outro lado, tem alemães com metralhadoras apontadas para cada metro quadrado daqui. Não tem como cruzar esse lugar, é impossível. Então o quê? Não faremos nada? Não, já estamos fazendo muito. Só que nós não podemos, Steve, salvar todo mundo nessa guerra. Steve. Não foi para isso que viemos até aqui. Après, Steve. Não, mas é o que eu vou fazer.